os aposentados por invalidez que estão sem passar por perícia há anos poderão ser convocados pelo INSS para um pente fino, com foco especial na reabilitação profissional. É isso que eles alegam. Para beneficiários, presta atenção, com menos de 60 anos, a revisão pode ser obrigatória, conforme previsto na legislação vigente. Estima-se que essas medidas possam gerar uma economia, olha aí, ó, o porquê do pente fino, significativa aos cofres públicos, com projeção de até 25,9 bilhões em 2025. Esse pente fino agora, a meta era de 10 bilhões. Para o ano que vem está se projetando uma meta de 25,9, quase 26 bilhões de reais. Olha só, o pente fino, ele existe para identificar segurados, olha aí que eles estão alegando, que possam ser reabilitados para o mercado de trabalho, no caso da incapacidade permanente, você é aposentado por invalidez, considerando que deve ser concedida apenas a quem não tem mais condições de exercer qualquer atividade remunerada. Mas espera um pouquinho, se o benefício já foi concedido, é porque isso já foi constatado, que a pessoa não tem condições de exercer mais a sua atividade, nem uma outra atividade, e é insusceptível de reabilitação profissional. Isso está na lei. Isso é lei. Agora, por exemplo, nós falamos aposentados com menos de 60 anos, mas na lei, aqueles que têm 55 anos ou mais e já recebem o benefício há mais de 15 anos, também estão isentos. E os portadores de HIV que já recebem a aposentadoria por invalidez. Nesse contexto, o INSS, ele planeja priorizar casos de longa duração, olha, com indícios de recuperação médica. Eles estão falando aqui de aposentados por invalidez com 10, 12, 13 anos, 8, 10 anos, que eles têm indícios que essas pessoas já se recuperaram e continuam recebendo a aposentadoria por invalidez. Aqueles que foram considerados aptos poderão ser encaminhados para o programa de reabilitação profissional, que vão buscar reintegrar esse aposentado de forma adequada às suas limitações ao mercado de trabalho. Por outro lado, há uma preocupação de especialistas e segurados, uma vez que essas decisões precipitadas durante as perícias, elas podem comprometer o sustento das pessoas realmente incapacitadas. Muitos processos relacionados a corte de benefício acabam sendo judicializados, com os beneficiários buscando a reversão dessas decisões administrativas. A recomendação é que os segurados mantenham a documentação médica sempre atualizada, estejam atentos às convocações, porque esse é um motivo que eles podem utilizar também para suspender o seu benefício, tá? E depois de suspenso, dá trabalho para reativar, viu, pessoal? Esse tema é de alta relevância, especialmente para aqueles aposentados por invalidez que só têm essa renda. Então, o risco de passar por uma avaliação, depois de tanto terem sofrido, muitos conseguiram aí depois de anos de batalha na justiça. Só de falar de passar pela reavaliação, isso já abala emocionalmente, tá? Os segurados aposentados por invalidez, eles podem ser chamados, como nós falamos, e não estão isentos das exigências. Somente os casos que eu falei, de 60 anos e 55 anos ou mais, mas tem que estar recebendo benefício há mais de 15 anos. Tá? E os portadores de HIV. A reativação, como nós falamos dessas perícias, ela tem causado uma insegurança terrível, tá? Algumas condições ainda mantêm, como nós falamos, por exemplo, a doenças imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, doenças neurodegenerativas irreversíveis, também não podem passar. Existe a lista atualizada de doenças reconhecidas como graves, e as pessoas que estão aposentadas por invalidez devido à gravidade que se tornou, a incapacidade que essas doenças causaram, essas pessoas também, muitas vezes elas podem ser chamadas, mas o INSS está cometendo uma irregularidade. É caso que, se houver qualquer problema, um segurado nessas condições, ele vai recorrer à justiça, o benefício dele vai ser reabilitado. O problema é, muitas vezes, a espera, porque você entra na justiça, você não tem a decisão no mesmo dia, no mesmo mês. E outra, a justiça, todos os dias está chegando novos processos. Em 2023 foi 4 milhões de processos. E a justiça tem um sistema, tem um limite do sistema também. Ah, mas é digitalizado, tudo bem, mas e o pessoal? E gente, e juiz, e peritos? Porque é necessário se fazer a perícia. Nós estamos falando aqui de incapacidade.
você vai apresentar a documentação para um perito judicial, que é um especialista, para ele preparar um laudo técnico para o juiz avaliar as condições. Sem isso, não tem como o juiz dar um parecer. Caso a perícia conclua que você pode ser reabilitado também para outras funções, o benefício ele pode ser convertido também em auxílio acidente, né? É uma das maneiras. Ele tem a sequela. Ele tem a sequela que incapacita ele, por exemplo, de trabalhar na sua função, mas não incapacita de ser reabilitado para uma outra função. Mas ele já está aposentado por invalidez. Aí o que a justiça faz? Ela converte o benefício da aposentadoria por invalidez em auxílio acidente e te encaminha para a reabilitação profissional para achar uma nova função para você. E é isso que vai acontecer. Nós já falamos aqui em alguns casos, inclusive eu cito porque é uma maneira de você sair dessa pressão psicológica, o aposentado por invalidez. Se você já tem anos de trabalho, houve algumas mudanças com relação à aposentadoria por tempo de contribuição, que não está exigindo mais idade mínima, como foi feito na reforma da Previdência, mudou. Então, existe uma possibilidade, para quem já tem muitos anos de contribuição e já está afastado, aposentado por invalidez por um bom tempo, de fazer uma consulta, procurar um advogado. No portal Meu INSS, aquele simulador de aposentadoria não está mais disponível. Para fazer a contagem, leve o CNIS para um advogado, para ele contar direitinho, para fazer a verificação no INSS. De repente, você já tem o tempo necessário para converter a sua aposentadoria por invalidez por tempo de contribuição e acaba esse pesadelo. É o que eu posso sugerir, tá bom? Agora, outros casos que não têm essas condições vão ser obrigados a continuar passando por essa pressão, por essa tortura emocional. Para evitar problemas, como nós falamos, é essencial você manter o seu cadastro no INSS atualizado, incluindo endereço, telefone, para você receber notificações sobre perícias, outras exigências. É recomendável guardar todos os laudos médicos, pessoal, exames, receitas, como provas, tá, de contestação. Você que já está muitos anos afastado e não tem mais a documentação que você apresentou que quando foi concedido o benefício, você vai ter que ir atrás. Agora, não fique aguardando, por exemplo, a convocação para sair atrás dessa documentação. Por quê? Porque pode não dar tempo e você chegar na data da perícia sem a documentação. E às vezes um documento importante, um histórico cirúrgico, você que passou por cirurgia, você que passou por tratamentos de longa duração, você precisa desses relatórios. É muito importante, tá? Inclusive, não é só importante no INSS, é importante na justiça, tá? Essas mudanças que o INSS está fazendo não é somente na aposentadoria por invalidez. O auxílio doença, que é a incapacidade temporária, eles também vão reduzir o tempo de concessão. Se estava concedendo 6 meses, eles vão diminuir. A intenção, pessoal, é reativar a reabilitação profissional como uma estrutura capaz de fazer com que quem está incapacitado retorne ao mercado de trabalho e só fique mesmo recebendo esses benefícios aquelas pessoas que não têm mais condições ou as que estão protegidas por lei, tá? Esse cenário é um papel que o INSS está desempenhando e está levando a sério e vai ter revisões rigorosas. O aposentado por invalidez aí que não apresentar, por exemplo, essa documentação, não tiver como comprovar que ainda está incapacitado para exercer qualquer tipo de função, vai para a reabilitação profissional e vai sim, no caso aí, o benefício ser convertido e vão tentar reinseri-lo no mercado de trabalho. Mesmo porque o INSS tem parceria com empresas. E essas empresas vão aceitar aquilo que a reabilitação indicar. E veja bem, é obrigatório, você não pode dizer não para a reabilitação profissional, tanto no encaminhamento do INSS como no encaminhamento da Justiça. Então não tem para onde correr. Se você disser não e não participar, eles cessam o seu benefício e acabou. E aí você fica sem reabilitação, sem benefício, sem oportunidades. Quer dizer, o objetivo é esse, tá? Deixar o segurado numa situação que não tenha para onde correr. Essas doenças graves degenerativas, como nós falamos, câncer de estágio avançado, AIDS, condições neurodegenerativas, elas garantem isenção de revisão, mas nem todas. E se algumas delas também forem convocadas para passar, no caso, por uma perícia, elas vão ter que demonstrar a sua gravidade. Um problema muito grande, transtornos mentais graves,
geralmente são olhados assim com muita desconfiança. Existem exames específicos, eu não sou médico aqui para dizer, mas uma depressão grave, ansiedade, tentativa de suicídio, olha a que ponto se chega. Então são pessoas que psicologicamente não têm condições, e é por isso que os peritos olham torto, porque você olha para a pessoa, ela está no estado normal, aí vai falar, isso é frescura, isso aí não é nada. Chegar ao ponto de uma tentativa de suicídio não quer dizer nada isso. Quer dizer, essas pessoas também, já é bom, se você está aposentado por invalidez por causa de um transtorno mental, você vá procurar. O exame é muito antigo, refaça o exame, procure um especialista, peça para ele renovar o seu laudo, faça tudo com antecedência, não deixe para a última hora, tá? E em último caso, a judicialização é a maneira que você vai ter para conseguir reverter o corte aí do seu benefício ou mesmo a conversão. Só que se vier da justiça, você não tem para onde correr, você tem que acatar. Como nós falamos, a própria justiça ela pode converter. E a justiça ela está em parceria com o INSS, tá, pessoal? Não é simplesmente cada um por si. A justiça está assim, ela tem consciência muitas vezes das revisões arbitrárias, atabalhoadas que o INSS faz, que não, por exemplo, a falta de informação, os motivos não são claros muitas vezes quando há um indeferimento. A justiça tem ciência de tudo isso, mas a justiça também concorda com o INSS com relação ao segurado ser responsável em comprovar a incapacidade. Não é todo o processo de incapacidade que entra na justiça que é favorável ao segurado. É uma média de cada 100, 35 é a favor do segurado e 65 a favor do INSS. Então não é bem assim, se suspendeu ali no INSS e entra na justiça que a justiça concede. Não funciona assim, tá? Quem está com esse pensamento vai ter uma grande decepção. A estratégia que eu estou falando, que você já deve começar a utilizar a partir de agora é isso. Não tem mais os documentos, já vá atrás dos documentos. Bem, mas nós estamos ainda. Não importa quanto tempo demora para você reunir uma documentação. E outra, você vai fazer com calma. Vai dar tempo de pensar, vai dar tempo de ver os principais pontos que são importantes, que é o que eu falei. Isso tudo depende para você manter o seu benefício. Se caso você não se preocupar com isso, pode chegar uma hora e você acabar perdendo. E aí é muito mais difícil para você conseguir recuperar. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Então, você aí de auxílio doença, não acha que é somente aposentadoria por invalidez, não, tá? Você que está assistindo esse vídeo também, que é recebendo incapacidade temporária, preste muita atenção, tá bom? Para você que está chegando a primeira vez aqui no canal, eu espero que eu tenha sido claro, dado o recado, que é muito importante, tirado dúvidas com relação à aposentadoria por invalidez. Vocês viram que tem as exceções, e quem não tiver dentro dessas exceções vai ser convocado, não interessa quantos anos esteja recebendo o benefício, tá bom? Então, fique sempre atento ao nosso conteúdo. Se gostou do meu trabalho, não deixe de dar um like aqui no vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para sempre estar aí atualizado com conteúdos relevantes e importantes, com essas mudanças que acontecem todos os dias, né? E ninguém informa, mas eu estou aqui para ajudar, para mostrar caminhos e revelar para vocês qual é o que é melhor se fazer, tá? Então, você se inscrevendo e ativando o sininho de notificação, você só tem a ganhar com isso. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, meu muito obrigado pelo incentivo, auxílio, compartilhamento. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês sempre, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.